Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, versículos de 8 a 14. O tema da nossa meditação é adoração ao Redentor. Esta é a segunda parte. A primeira parte nós trouxemos na semana passada. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Todo o capítulo 4 deste livro de Apocalipse é uma adoração ao Criador de todas as coisas, o Deus Pai, aquele que está sentado no trono e que reina soberanamente sobre toda a criação. Neste capítulo de número 5, a adoração se volta ao Redentor, que foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. João afirma que o Redentor é adorado, porque sem ele a redenção da humanidade se torna um mistério. João afirma que ele deve ser adorado porque ele venceu para abrir os 7 selos, e João afirma que ele deve ser adorado também porque antes de ser Messias vitorioso, ele foi o Cordeiro que foi morto. Isso nós vimos na mensagem da semana passada, do versículo de número 1 até o versículo de número 7 desse capítulo 5. Nestes versículos que nós lemos, a adoração continua, mostrando mais 2 motivos pelos quais o Redentor deve ser adorado. O livro aí de Apocalipse, no capítulo 5, é um livro de adoração. Um livro de adoração ao Redentor, um livro de adoração a Jesus Cristo, que vai falar durante todo o capítulo por que Jesus Cristo deve ser adorado. Aqui nós vemos aí 2 motivos pelo qual o Redentor, que é Cristo Senhor, deve ser adorado. O primeiro motivo, em primeiro lugar, o Redentor deve ser adorado porque morreu na cruz por aqueles que confiam nele. Isso está do versículo 8 até o versículo 10, onde diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação.
e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando o Cordeiro vem aí, nesses versículos, e toma o livro, cessa o choro de João e começa o louvor a Deus, o louvor ao Cordeiro, o louvor ao Redentor. A corte celestial aqui, que é representada pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, e eu já falei sobre esses anjos em mensagens passadas, essa corte celestial adora o Cordeiro com harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são aí as orações dos santos. Isto mostra que adoração e oração andam juntas. Por isso que nós, quando estamos na casa de Deus, adorando a Deus, nós cantamos louvores a nosso Deus e nós fazemos oração ao nosso Deus. E que tipo de cântico, né, esses anjos aqui entoavam? É o que traz esses versículos. Eles entoavam um cântico de adoração, pois eles diziam: digno és, adorar é atribuir valor, e somente Jesus é digno de tomar o livro e de abrir os selos, por isso que ele é digno, porque ele foi morto, né? E reviveu. Eles entoavam em um cântico evangelístico, pois diziam: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O céu canta sobre a cruz e o sangue de Cristo, por isso que é um cântico evangelismo. Eles entoavam um cântico missionário, porque os pecadores foram comprados de toda a tribo, língua, povo e nação. Não há distinção para Deus de tribo, de língua, de povo e de nação. Todos estão debaixo do amor, da graça de Deus, e todos têm a oportunidade de entregar as suas vidas ao Salvador, a Jesus Cristo. Eles entoavam também um cântico devocional, pois diz: os constituístes reino e sacerdotes, pois anuncia aqui uma posição dos cristãos em Cristo como reis e sacerdotes no reino de Cristo Jesus, no milênio. E um cântico profético, pois diz: e reinarão sobre a terra. Quando Jesus voltar à terra, ele vai estabelecer o seu reino de justiça por 1000 anos, e o livro de Apocalipse vai dizer isso mais adiante, e aqueles que são de Cristo Jesus reinarão com ele. Meus queridos irmãos, João está enfatizando aqui a adoração perfeita no céu. Uma adoração que é constante, uma adoração que é permanente, dos anjos, da corte celestial, de todos aqueles que estão diante de Deus, que adoram a Deus dia e noite. E esse é o modelo da nossa adoração também aqui na terra. Jesus deve ser adorado porque ele morreu na cruz por todos nós, que confiamos as nossas vidas nele. E esse é o motivo por esses seres viventes estarem adorando a Jesus, adorando o Redentor, adorando o Salvador do mundo. Em segundo lugar, o Redentor deve ser adorado, porque agora ele está no céu, sendo digno de receber glória e honra. Versículos de número 11 até o versículo 14 vão dizer isso. Eles dizem assim: eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e adoraram ao Senhor. Nesses versículos finais aqui,
do capítulo de número 5, todos os anjos e todas as criaturas celestes se unem para adorar a Cristo. Neste hino, os adoradores declaram o que Jesus Cristo merece receber pela sua morte sacrificial. Adoração. O que acontece no céu contrasta com aquilo que aconteceu aqui na terra. Na terra, Jesus nasceu e morreu em fraqueza, mas no céu, ele recebeu todo poder e riqueza. Na terra, os homens zombaram dele e lhe chamaram de insensato, mas no céu ele é exaltado pela sua sabedoria. Na terra, Jesus experimentou a fraqueza da humanidade, sentindo fome, sede e cansaço, mas no céu ele possui toda a força. Na terra, escarneceram dele, dando-lhe um manto, um cetro e uma coroa de espinhos, mas no céu recebe honra, glória e louvor. O culto de adoração no céu que João viu termina com todo o universo louvando aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, nos mostrando o grande contraste que há entre o céu e a terra, e a razão do julgamento de Deus sobre a terra, que vai se iniciar a partir do capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Adoremos ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, como fazem os anjos de Deus nos céus. E não sejamos como os homens que estão aqui na terra, que escarnecem de Deus e por isso merecem ser julgados. Essa é a mensagem aqui desse texto. A pergunta é: por que Deus vai julgar a terra? Porque na terra, ao invés de adorar ao Redentor, os homens escarnecem daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a adorar sempre ao Redentor, como os seus anjos o adoram nos céus. O Redentor é Cristo, o Redentor é o nosso Senhor. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus, porque Deus nos revelou aquilo que acontece no céu e nos incentiva a adorar ao Redentor e àquele que está sentado no trono aqui da terra. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te agradecemos porque um dia Cristo se revelaste a nós e nós cremos em Cristo, nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal e nós temos o privilégio de poder adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.